Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Elocast. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir os vídeos que nós já temos lá, vários entrevistados muito legais. Hoje também temos um muito especial aqui. Eu sempre digo que é especial porque é de verdade, foi escolhido a dedo todos os nossos convidados aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Carla, estou aqui com o Rômulo. Tudo bem? E o nosso convidado, primeiro eu vou falar dele e depois eu falo o nome dele para vocês. Quando eu falar aqui, acho que quem já é fã já vai saber quem é, mas vamos lá. Ele é ator, dublador, diretor de dublagem, criativo, showrunner e CEO da Core Dream Studio, tá certo? Certo. Certo. Trabalha com arte há 32 anos, voz do Leonardo do Big Bang Theory. Big Bang Theory, isso aí. Mauro Zacarias do Mussum Filmes, diretor de dublagem de várias séries, Sobrenatural entre elas, diretor de vários jogos, Diablo 3, Overwatch, Cyberpunk 2077, feito dentro do Core. Isso. Gente, quem é fã, e Rômulo é fã, né, Rômulo? Muito fã. Tanto é que ele, né, faz parte do time da Elo e a gente trouxe aqui porque ele vai conseguir trocar com o nosso convidado muito bem, porque ele também ama dublagem, ama jogos, enfim. Estou aqui com o Gustavo Nader. Gente. Prazer te receber aqui, Gustavo. Muito obrigado, gente. Que bom estar aqui. Finalmente a gente conseguiu estar aqui, já estava assim, eu tenho que ir. Uhum. E a gente conseguiu fazer nessa data, feliz demais. Que bom. Assim, Teresópolis é um lugar que eu amo, de paixão, e estar aqui com vocês da Elo faz tudo isso ser ainda mais especial para mim. Eu agradeço muito estar aqui. Que bom, e é legal porque assim, né, já veio a passeio, né? Sim, vem a passeio, traz a esposa, isso que é bom. Já faz o programa de casal. Isso com certeza. Gustavo, a gente tem muita coisa para te perguntar, porque assim, eu especialmente não é o meu mundo de dublagem, mas assim, eu fico muito curiosa, né? Acho que todo mundo em casa fica muito curioso para saber como é que é os bastidores, como é que rola, e até para quem tem o desejo de trabalhar com isso, né? De saber como é que acontece. Mas eu acho que, antes de tudo, com essa reviravolta que o mundo está vivendo aí de inteligência artificial, né? Esses assuntos aí, a gente até recebeu o Vladimir Carvalho, que é o presidente da Alterdata, em que ele veio falar especialmente sobre inteligência artificial. E eu e o Rômulo estava trocando lá na empresa, falando sobre que tudo na vida tem os benefícios, tem o ônus e o bônus, né? E eu tenho visto muito a questão da dublagem com inteligência artificial. Sim. Né? Tem acontecido aí. Então, para a gente começar assim com essa pergunta, você que é da área, que conhece, que faz a dublagem raiz, vamos dizer assim, né? Como que você acha que a inteligência artificial pode impactar nesse mercado? Bom, vamos lá. Alguns distribuidores, quando eu digo distribuidores, às vezes até mais ou menos de filmes, séries, streamings, eles atribuem à inteligência artificial você ter um controle maior e um tempo menor de produção de uma obra. Então, por exemplo, filmes para cinema. Às vezes você tem um corte, aí depois você tem um outro corte, aí você tem uma cena que não estava e vai passar a estar, aí depois eles viram que aquela cena não estava grande o suficiente, vão botar mais falas. Então eles mandam aquilo para todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo tem que dublar, aquilo tem que voltar. Aí o dublador está de férias, aí o dublador viajou. Aí, assim, isso tudo, isso mexe, né, no calendário deles. No orçamento. No orçamento também, e aí eles vão dizer que esse daí é um dos motivos. Assim, você tem um outro motivo que você não vai ter, entre aspas, um vazamento, porque faz tudo dentro da empresa. Sim. O que também não é tão verdade assim, porque mesmo empresas, às vezes, vazam alguma coisa de conteúdo. Sim. Né? Enfim... o que eu vejo muito sobre a inteligência artificial? Primeiro que, assim, ela trabalha, ela não é, assim, eu posso estar sendo tacanho, ou então pouco inteligente ao falar disso, mas ela trabalha a partir de um banco de dados, né? A inteligência artificial, você precisa alimentar ela, como se fosse um computador ou uma máquina, você vai jogando as coisas ali dentro, né? E para mim você tem um grave problema que é assim, você vai usar uma inteligência artificial num filme. Você não tem um filme que é cadastrado por época, por gênero, por ano, o ano que foi dublado e o ano que o filme é feito. Então, por exemplo,
primeiro filme que eu fiz foi um Tira no Jardim da Infância, que eu dublei lá em 90 e pouco. Eu assisti algumas vezes. Então, foi o meu primeiro trabalho. Legal. Então, o que você vê naquilo tudo? É uma dinâmica diferente, porque o tempo de filmagem é diferente. Então, se você pega um filme que é produzido em 2020 e compara com um filme de 1990, o tempo do filme é completamente diferente. Entendi. Isso a dinâmica ali que você diz, né? Isso é um fator. A dinâmica dos cortes, inclusive, das músicas, da trilha, de tudo. Entendi. Até da forma que é dublado, né? Antigamente na bancada, hoje em dia é individual. Sim. Então, é isso que o Rômulo falou. Você reunia todo mundo numa mesma bancada para fazer... fazia sequências ali. E um entrava, o outro saía. Normalmente você só tinha 4 fones, então você dublando, você fazia a sua fala e o outro entrava, você dava o fone... para não vazar. Sim. Era assim. E antes disso até, mas a gente pode falar disso mais adiante, era de outro método. Bom, a inteligência artificial ela não leva em consideração isso. A inteligência artificial não leva em consideração o tipo da personagem, a construção que o ator usou, a referência do ator, e ela não pode levar, porque isso vai infringir o uso de direito de imagem, o direito autoral. Quando eu digo direito de imagem, a Constituição de 88, ela assegura que o direito de imagem também vale para a voz. Na Constituição tem isso. Tem isso, você assegura esse direito. Então, assim, o que acontece toda vez que você dubla um filme, você faz uma sessão para a empresa que ela pode passar. Olha, você pode passar num streaming, num determinado tipo de serviço, por uma certa quantidade de tempo. Entendi. Ponto. Por quê? Porque aquilo vai ao público, então quando aquilo vai ao público, você precisa ter essa cessão de direito necessariamente. Sim. Então, assim, você não pode usar esse artista para alimentar a inteligência artificial. Ponto. Senão você vai estar infringindo uma lei. Sim. E as pessoas não gostam de infringir leis. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. E assim, esse é o segundo, né? O primeiro foi a temporalidade do filme, o segundo é o ator que vai versionar aquilo. O terceiro ponto você parte de um pressuposto que o ator que está ali na tela, ele faz o tipo de interpretação perfeita para todos os idiomas, sem levar em consideração as idiosincrasias de cada idioma. Sim, que existem muitas. Né? As entonações, né? As intenções das falas. Vamos só pegar aqui, assim... na China, por exemplo, ou no Japão, às vezes no Japão, vamos falar do Japão, o mesmo ideograma do Japão, ele significa cavalo ou significa sorte, por exemplo, dependendo de como você pronuncia ele. Então, essa intensidade, ela é medida pela inteligência artificial como um volume de áudio, e não como uma intenção. Entendi. Né? Porque para você fazer isso, você tem que criar um sistema tão complexo que, na minha visão, é tão mais caro do que você mandar simplesmente dublar. Entendi. Então, a gente já tem um outro ponto aí. Uma outra coisa que essas empresas não levam em consideração, que querem botar a inteligência artificial para todos os filmes, sim, elas não levam em consideração um ponto muito importante, que é o próprio dublador, por si só, ele hoje começa a movimentação de rede social. Sim. Então, hoje eu acho que eu tenho, 8 mil seguidores. É mais do que uma pessoa normal. Né? Não sou um grande influenciador. Tranquilo. Mas é uma comunidade muito engajada. Sim. Né? Sim. Porque quem te segue gosta desse conteúdo, ele consome aquilo de verdade. Ele consome, para você ter uma ideia, eu fiz Big Bang Theory, a gente terminou de dublar há alguns bons anos. Hoje eu estou revendo a série com a minha esposa, porque ela falou, deixa eu ver essa série, vamos fazer isso um programa de casal. Sim. E aí eu estou vendo todo o trabalho de todo mundo. Então, assim, isso movimenta. Tem acho que é um perfil social no LinkedIn, no Instagram, que ele me marca sempre. Então, toda vez que eu reposto, é impressionante, 10 pessoas passam a seguir. Então, assim, você tem uma ação de marketing local que ela é custo zero. Exato. É o orgânico, né? O orgânico, que é essencial. Então, assim, esses 5 fatores, para mim, só por si só, já influenciam de uma maneira esmagadora. Aí você tem uma outra coisa que talvez as pessoas que trabalhem dentro dessas empresas desconsiderem, que é
se você vai fazer uma dublagem por inteligência artificial, desse jeito que eles estão pretendendo, a campanha de marketing vai ser global, não vai? Então, todas as pessoas que trabalham nas regionais, elas vão ser demitidas. Então, você vai ter o acúmulo de... Porque você não precisa, não é essa a intenção? Sim, essa ideia é globalizar, né? A ideia não é globalizar e não regionalizar? Então, você está indo numa contramão que acontece coisas há muito tempo. E vale lembrar, assim, para as pessoas que às vezes são de fora do país e não entendem o impacto da dublagem no Brasil, aqui a dublagem ela tem uma escola que é gigantesca, que já foi dita por grandes empresas no mundo, que é a melhor dublagem do mundo. É mesmo? Uau! O Mário Jorge, por exemplo, que ele foi que me deu a primeira oportunidade na dublagem, ele faz o Ed Murphy no Brasil. É inconfundível a voz, né? O burrinho do Shrek, exatamente. Beijo, filhote! Aí o filhote falou assim, filhote tem uma carta do Ed Murphy, dizendo que ele é a melhor voz do Ed Murphy em todas as línguas que ele escutou. Que legal. E assim, se você pega e mostra isso para as pessoas, para os atores, os próprios atores lá de fora, eles têm um entendimento de que assim é importante essa versão da dublagem. Sim. Né? E o quanto isso faz com que o filme chegue ao local. Né? O Alexandre Moreno fazendo o Adam Sandler. É genial. Exato. Assim, tudo bem, o Alexandre Moreno fazendo qualquer coisa é genial. É verdade. Mas, porque ele é genial. Porque ele é genial. Eu dirigi uma série que ele fazia, era o Person of Interest. E aí eu entrei, outro diretor já tinha dirigido, eu falei, Moreno, olha só, eu vim aqui para assistir, trocar com você, perguntar algumas coisas para entender o que você está fazendo no trabalho. Porque ele ficou meio assim reticente quando eu entrei, assim, diretor novo e tal. Eu falei, não, Moreno, fica tranquilo. E a gente conversou muito, e era uma coisa que eu fazia assim, eu falei, Moreno, chega tipo 3 da tarde e vai ficar até o final do dia. E aí a gente parava para lanchar, e eu conversando com ele sobre o que ele pensava. Então a gente conversava muito sobre a arte, sobre essas coisas. E aí ele falou para mim uma coisa assim que eu levei para minha vida, que assim, eu falei, eu gosto muito como você dirige, Nader, que você só dirige o que precisa refazer. Você não quer reinventar uma coisa que não precisa. Eu falei, Moreno, a gente tem que ser prático. Sim. Assim, se você tem uma coisa que já está construída antes e é boa, a gente continua com ela e eu tenho que intervir nos momentos certos. Isso aí. Até é uma questão de inteligência mesmo, né? De você ser inteligente e estratégico, né? Isso daí foi um momento da minha carreira que eu tive dúvidas se eu ia continuar com a dublagem ou não. E aí eu vi uma entrevista do Daniel Filho. E eu tava meio reticente. E aí o Daniel... Porque o que acontece? Né? A minha muda vocal, eu não tenho um vozeirão assim e tal. Então eu ia perdendo os trabalhos. Entendi. Né? E aí isso me botou para refletir sobre ser diretor. Que era o que o Daniel Filho falava. Aí eu falei, cara, então, se eu tenho que mudar tanto a minha voz, porque eu tenho um metal na voz, às vezes um anasalado, e aí eu preciso, às vezes, fazer um outro personagem mais limpinho, ou uma coisa mais aqui, então eu preciso usar o que eu tenho de construção de ator e de entendimento de cena para eu poder ajudar os meus colegas de profissão a desempenharem melhor. Ótimo. E aí o meu ego é... Ao contrário, não performar por mim, para mim, mas performar por mim, para o outro. Isso. E com o outro. E esse senso de comunidade, né? Sim. De você conseguir fortalecer isso entre os colegas, né? E entre a pessoa, a galera que faz esse tipo de trabalho, Sim. né? E uma coisa para mim que é a mais importante, que é, tá bem dublado. O trabalho foi dos dubladores. Esse cara aqui não tá bem. É culpa do diretor. O diretor, ele tem que assumir isso. Né? Ele tem que ir a público e falar, olha, não, realmente isso aqui eu não fiz da maneira que deveria, ou que eu poderia. Por quê? O ator, ele tem um conhecimento daquilo que está acontecendo naquele momento e ponto. Sim. O diretor, ele viu a obra toda acontecer, ou no caso do jogo não viu, mas ele teve acesso a tudo que vai acontecer. Ele é o responsável. Sim, foi ótimo você falar sobre isso, porque é exatamente o que acontece nas empresas, né? Se o time está indo bem, palmas para o time, todo mundo é vencedor, todo mundo conseguiu aquele resultado. Agora, se
tem alguém que não está performando bem, a responsabilidade é do gestor, Sim, né? sempre. É sempre dele, porque Sempre. ele não treinou, porque ele não deu o feedback correto, porque ele não atuou na hora que tinha que atuar. Ele não colocou a pessoa na área de que ela vai despertar o melhor potencial. Exatamente. Então, assim, a gente indo para o mundo dos negócios é exatamente assim que acontece. É extrair o melhor das pessoas, né? E se todo mundo ganha, se dá bem, todo mundo ganha. Se não deu bem, a responsabilidade é de quem dirigiu ali e não fez o trabalho certo. Mas né? sempre tem que ser assim. Sim. Porque o ator... E aí, falando de mim enquanto ator, a gente é inseguro. Porque a gente vai trabalhar a nossa exposição. O nosso trabalho todo ator, ele faz a arte dele, mas a validação da arte, ela se dá no encontro do público. Exato. É ali que você diz, deu certo, né? Ou não deu. Ou não deu. E tá tudo bem também. Sim. Mas assim, principalmente é que você faz arte para ela ser vista. Sim. Senão você faria arte no seu quarto. Para ser compartilhada, né? Então você vai compartilhar. Então você, em algum momento, essa validação é dada pelo meio social. Não vai ser unânime. Raramente o é. Mas, o que acontece? É inseguro para o ator. É um terreno que você vai ter os seus conflitos, as suas questões não resolvidas, elas vão aparecer enquanto você vai fazer o seu trabalho. Se não de maneira consciente, mas de maneira inconsciente. Sim. E aí que está o papel do diretor, dele intervir na maneira que ele precisa, quando é preciso, para que aquele desempenho ocorra de uma maneira tão espetacular que transforme a vida da pessoa. Porque a arte, você valida a arte no encontro do público e essa validação transforma a vida da pessoa. E transforma a vida do artista enquanto ele desempenha a obra. Sim. E tem que ser assim, não tem como não ser assim. Eu, assim, né, não tenho entendimento da arte em si, mas eu entendo que esse é um dos objetivos da arte existir, né? Para transformar as pessoas, né? O Nietzsche, ele tem uma fala, e aí às vezes as pessoas confundem Nietzsche como um filósofo extremista, que nunca foi. E tudo bem, às vezes as pessoas confundirem as coisas, mas Nietzsche tinha uma fala impressionante que era: a arte existe para que a verdade não nos destrua. Essa já foi uma colocação, se eu não me engano, na segunda fase do Nietzsche, que era uma coisa mais... incisivo. Ele tem 3 fases diferentes. Tem uma fase que ele troca muita carta com Schopenhauer, se eu não me engano, que também é um compositor de música clássica mais... E Nietzsche tem o princípio da filosofia Nietzsche, a vontade de potência, né? Você precisa se potencializar para você viver, de verdade. Então, assim, quando Nietzsche diz isso, na verdade, ele diz que a arte, ela vai abrir nossos olhos para o mundo para que a gente possa se potencializar para a vida. Né? E isso é muito importante. É difícil porque é uma indústria. Então, assim, você fazer cinema é uma coisa, TV é uma coisa, teatro é outra coisa, dublagem é uma outra. Então, assim, e nem sempre a pessoa atua em todas essas áreas e transita nessas áreas bem, e tá tudo bem. Circo também faz parte da arte, narração também faz parte da arte. Então, assim, todas essas partes, elas existem e, por si só, elas têm segmentações e especificações diferentes. Sim, né? sim. Dentre essas todas, talvez o cinema e o teatro são o que mais se pareçam por causa da preparação e da quantidade de vezes que você pode repetir, né? Trabalhar a repetição. Sim. E a dublagem da TV pelo imediatismo. Que tem que estar aí, né? Assim, se você vai fazer uma novela, tem novelas que são... O protagonista, às vezes, eu acho que grava 12 cenas num dia. Caramba! 5 dias na semana, às vezes. Uau! Durante meses. E às vezes trabalha no sábado também. Então, assim, aí ele tem que decorar o texto no domingo. Mesmo, né? Maratona. Tinha diretor de uma rede de televisão famosa. Acho que eram 25 cenas por dia ou 30 cenas por dia que ele gravava. E ele já gravava assim, ó, botava os 3 cenários, montava, e aí ia fazendo não sei o que. Produção.
Caramba, puxado. É. E você falou de Nietzsche, né? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele fala que nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Nunca. E eu acho que a arte, ela tem justamente esse papel, né? De você descobrir em você a sua melhor versão, né? O seu potencial, de explorar isso em você. Porque não dá para ser mais ou menos. Não. Normalmente, quem trabalha com arte, né, as pessoas intensas, as pessoas que gostam, que vibram isso, que vivem isso. Né? E é uma coisa difícil, porque assim, às vezes a gente vai fazer um projeto na empresa, faz um projeto, e às vezes a gente não faz o próximo projeto. E isso é uma coisa que assim, eu tomo muito como pessoal. E aí o meu sócio, ele é da área jurídica. E aí ele cuida da parte administrativa. E ele fala, mas Gustavo, você não pode ficar assim. Eu falei, cara, você não entende o que é não fazer. Sim. Né? Então, assim, para mim, é tudo muito pessoal. Mas a arte, ela é a necessidade do artista, né? Assim, para quem é artista, não fazer arte é impossível. Eu acho que deve ser, gente, para a pessoa que quer expressar isso, deve ser algo, como assim, né? Eu não faço. É não viver, né? Assim, é porque, assim, às vezes tem pessoas que querem só estar ali, entregar e fazer o dela ir para casa, e tá tudo bem. Mas para quem é artista é difícil. Assim, essa Você respira, acho que você respira, sai por você, né? Sai dos seus poros. É angustiante. Sim. Você assim, querer expressar. É uma coisa tão angustiante para mim. Vou dar um exemplo de um amigo meu, Ricardo Schnetzer. Ele fez o Advogado do Diabo, o Al Pacino. Ele grava, e na época ele foi feito na Ebert, né? E aí ele, em casa, acho que tipo 11h30 da noite, ele falou assim, cara, a cena tá errada. E ele, acho que ele tava dirigindo o filme, ele ligou pro operador, voltaram na Ebert para gravar de novo. Olha isso. Eu já fiz isso em muitos trabalhos da empresa. A gente vendo e tal, aí 2 semanas depois, às vezes eu falo, cara, eu acho que aquela fala não... Deixa eu dar uma olhada. Aí eu peço retake. Não, o projeto tem que... Aí o gerente de projeto fica maluco comigo, Léo. Imagina. Não, mas tem que ir daqui a 2 dias. Não, mas... Aí eu pego, a gente fala que tem um telefone que é especial, que é o telefone do diretor, que é o meu. Aí eu ligo pro ator, o ator atende na hora. Ou então ele liga rapidamente e fala, cara, eu preciso dessa fala, assim, assim, assim. Aí não, vamos fazer. Aí a gente faz, entrega. Aí eu falo, cara... E assim, teve um... Pode contar um caos? Pode, eu ia te perguntar isso. Que eu tô com uma listinha de perguntas aqui, eu vou te fazer depois. Se você não contar a situação, eu vou contar um único caos e a gente vai partir pro que tá programado. Não. Senão eu fico até amanhã falando, não, eu tenho esse problema. É no flow aqui. Então no flow, beleza, não é então. Flow, mas a gente fica no flow. Mas esse é o flow, pô. Já viu o filme Flow? Eu tenho que levar as crianças pra ver. Ainda não vi também. Tem um jogo que a gente faz na empresa que é o Honor of Kings, que é um jogo da Tencent, que é a maior empresa de jogos do mundo. E eu tenho orgulho de falar que eles são nossos parceiros. Que legal. E aí o Mauro Ramos tem um personagem lá, e era um personagem em homenagem ao povo da América Latina, especificamente México, luta livre. A gente tinha um outro personagem que foi em homenagem também ao México, mas no Dia dos Mortos. Aí o do Mauro Ramos, eu falei assim, e o cliente acompanha essas gravações, né? Sim. E aí eu falei assim, eu tava vendo o texto, eu falei, cara, olha só, vamos botar o Mauro Ramos com sotaque espanhol? Ele fazendo um negócio. Aí ele falou assim, cara, isso é genial. Eu falei, não, porque assim, o do Dia dos Mortos é uma coisa assim, é uma coisa muito, muito solene, que a gente não pode mexer nisso, tem que ser... Como é, o texto a gente não pode brincar e etc e tal, não sei o quê, mas assim, aí eles, não, genial. Aí quando eu falei pro Mauro Ramos, o Mauro Ramos, por suposto é que siga, mi chico, mi hijo. E aí a gente fez, e ficou tão genial, mas tão genial. Assim, cara, é incrível o quanto que, assim, essas... Aí você vê a gente passando, a gente rindo, se divertindo. Aí eu falei assim, cara, se a gente que tá aqui, trabalhando no ofício, na labuta, tá feliz,
Cara, Sim. os comentários dos jogadores foram as coisas mais hilárias e maravilhosas, né? Porque todo mundo entra na brincadeira, no Sim. espírito daquele objetivo, né? Eu acho que é isso. E assim, quando o ator ele compra essa ideia, o desempenho fica... Porque transcende ali, né? Eu ia te perguntar... E também é Mauro Ramos, né? Também é outro gênio, né? Eu ia te perguntar, Gustavo, assim, qual situação que você já vivenciou, assim, inusitada na dublagem? Por exemplo, ter que fazer alguma coisa que não estava no script ou que você não tivesse confortável para fazer, ou uma coisa muito engraçada que você não conseguia fazer porque dava aquela crise de riso absurda. Conta uma situação pra gente. Eu vou contar... Tem algumas. Eu fui fazer um filme uma vez que não era próprio para menores. Já fiz. Imagina a situação. Eu fiz já. Dublar esse tipo de coisa deve ser... É engraçado. né? E assim, tinha uma mãe e um filho fazendo... mas dublando separado. Mas também foi engraçado. Cara, Big Bang Theory, quando a gente fez o... Big Bang, quando a gente faz o último episódio... O último episódio é o meu personagem e a personagem da Fernanda Baroni, mostrando o set, como é que acontecia tudo e ele se despedindo daquilo, né? E o Big Bang, ele é foram 12 anos, se eu não me engano, a gente fazendo. É muito tempo, né? E aí, enquanto eu crescia, enquanto jovem adulto, indivíduo, e tinha crises, às vezes parecidas com o Leonard, ou diferentes, ou coisas que ele me trazia que eu não tinha, aquilo ter terminado, e eu, junto com a Fernanda, a gente ter feito aquele final, assim, foi muito especial. A Fernanda, inclusive, já tinha gravado, então a Priscila Amorim, que estava dirigindo na época, eu pedi para ela deixar aberto para eu poder escutar. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para Fernanda, né? Quando a gente faz o jogo com o Fabrício Vilaverde e Érica Menezes, que eles fizeram um teste, foi um jogo muito longo, que foi um jogo do Cyberpunk, eu fiz treinamento com eles de ator. E a gente ficou se falando muito, 2 ou 3 semanas depois, o quanto aquilo tinha avivado ainda mais eles para a dublagem. E assim, eu tô falando do Fabrício e da Érica, não tô, sabe assim, eu quero assim, 3 atores dessa idade com esse timbre vocal. Estão ali. E foi um trajeto muito longo, foram meses e meses e meses de gravação. Então, assim, é um trabalho que eu me orgulho muito, muito, e muito bem recebido pelo público, assim. Que legal. É porque, gente, né, falando da série, né, 12 anos, né? 12. Às vezes uma novela passa por meses, as pessoas se apaixonam e ficam ali vivendo aquela experiência. Imagina uma série que dura esse tempo todo, né? As pessoas realmente se relacionam. Sim. E a gente assistindo, a gente passa pelos conflitos do personagem. Imagina você interpretando, deve ser um absurdo. É verdade, porque você foi se desenvolvendo junto com o personagem, porque 12 anos, né? De experiências ali. Tem uma coisa que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado enquanto artista, e é uma coisa que eu falo muito, que eu falo que eu não dou aula de dublagem, eu dou aula de interpretação, né? E aí você pode usar na dublagem, em qualquer lugar que você queira. É que você não pode usar o que você vivenciou da sua dor, mas é como a dor age dentro do seu organismo para que você possa reproduzir aquilo. Então, você não usa aquela emoção, senão, por exemplo, a pessoa se separou, então toda vez que ela vai usar aquela, vai se matar. Porque emocionalmente, né, você cria problemas, até questões mentais, né? E aí você vai para um outro caminho que eu vou
trocar esse comportamento por outra coisa. Mas mesmo assim, mesmo você fazendo, usando técnicas para isso, você vai ter conversa com, você vai, pelo amor de Deus, psicólogo. Imagina como deve ser desafiador, né? Você vive a experiência daquele personagem e você fica ali dentro daquele personagem, né? Se você não tiver cuidado. Né, os atores e as atrizes no Instagram parecem uma vida perfeita, mas o conflito que eles têm dentro deles, e tem a gente sabe muitos que relatam, né, que às vezes terminam um trabalho e ainda fica vivendo o personagem por algum tempo para poder tirar de vez o personagem, porque às vezes demora, quando é muito intenso, demora, né? Porque você tem que entender também que, assim, é todo um trabalho construído que, assim, a novela foi 6 meses, 9 meses. Mas é muito tempo mais, né? Muito tempo mais. O Marcelo Serrado deu uma entrevista que eu vi para ele fazer o CRO. Ele fez várias pesquisas. Sim. E você vê que, assim, ele tinha traços depois, mas é óbvio que vai ter. Porque foi trabalho muito intenso. E ele falou que ficou ainda muito tempo depois para poder tirar o CRO da... Se você for ver o Wagner Moura, na época que ele faz o Tropa 1, que ele está fazendo aquela novela da Globo, Gilberto Braga, esqueci o nome. Paraíso Tropical? Que tinha a Camila Pitanga? Isso, Paraíso Tropical. Isso. Ele, naquela época, ele ia do set do Tropa para Globo e voltava. Então, ele fazia isso. Então, assim, você pode perceber que ele faz o Olavo, é diferente do Nascimento, mas, assim, é porque ele baixa a intensidade. Há outras coisas, mas, principalmente, ele baixa a intensidade. Então, aquilo ali deve ter ajudado ele, eu estou supondo, nunca conversei com o Wagner Moura sobre isso, mas aquilo deve ter ajudado ele em algum momento a tirar aquilo e dar uma limpada também. Sim, porque também foi um personagem muito... É a personagem ou o personagem? A personagem, né? Eu sempre ficava na dúvida, mas é a personagem. Precisa ser versátil, assim como os atores de dublagem, né? Sim. Você sai de um drama e passa para uma comédia, então... Sim. É verdade, é verdade. No mesmo dia. E vocês fazem... Porque normalmente, né, eu tô imaginando que, por exemplo, quem faz uma novela, às vezes está até com uma peça em cartaz. Sim. Ou está até fazendo um filme. Sim. Na dublagem, vocês fazem vários trabalhos simultâneos? Sim. Acontece de fazer isso? Porque é isso que o Rômulo falou, né? Imagina, sai de um personagem aqui, tem que entrar em outro ali. Sim. E se for uma diferença dramática e muito grande, eu imagino que seja um desafio, né? Você pode fazer uma série de comédia de manhã. Aí você vai para um outro estúdio de gravação dentro da mesma estrutura. Você faz um filme de terror. Aí você aí você vai almoçar, vai para um outro estúdio, dirige, vai para outro estúdio, ou pega uma condução, vai para outro estúdio. Aí você chega lá e você faz um dorama. Aí depois você faz um anime violento, aí você termina o dia fazendo uma narração para a criança dormir, sei lá. Uau, é muito diverso, né? É o trabalho do diretor, né? Tem que trazer o ator, o dublador, para aquela emoção, para aquele tempo ali. É muito importante isso, assim, por isso que eu acho muito importante enquanto diretor e não gosto de falar empresário, porque a palavra no meio dos dubladores não é muito, enfim, eu não gosto dessa palavra, e também acho que distanciar, eu sou o empresário, não, cara, eu tô ali, eu faço, eu tô dirigindo, eu tô fazendo as paradas, eu sou um produtor, não sei, eu tô ali, e eu tô ali liderando a empresa, pronto. Eu acho que isso, quando eu lidero a empresa, eu sempre falo para os diretores, cara, se o cara não estiver bem no dia, fala com o gerente de projeto, pede para tenta remarcar, ou então tenta conversar com o cara de 5, 10 minutos. Sim. Às vezes aquilo ali, né? E assim, a gente trabalha com outros diretores na empresa que entendem isso, e tem que ser assim. Sim. Olha, cara, a gente vai fazer esse trabalho, como é que você tá e tal, né? Então, que às vezes não tá naquele momento, né? Não. E como que vocês fazem para escolher por exemplo, tem um filme X, tem vários personagens ali. Como é que vocês fazem para escolher? Porque imagino que seja parecido como você escolhe para fazer o filme. Para fazer a dublagem é a mesma coisa? Quem vai interpretar? Depende se assim, o cliente fala assim, você pode escalar, aí você escala quem você quiser. Às vezes o cliente pede teste. Aí você faz o teste. Às vezes o cliente escala, quero essa pessoa. Então, entendi. Aí vai variar. Quando você escala para fazer teste ou você escala direto, eu tento sempre pensar muito em quem pode desempenhar aquilo da melhor maneira possível. Sim. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu falo isso com ele vai entender. O Rafael Rossato.
Eu falo com ele assim, quando eu falo assim, cara, eu quero a tua voz de vagabundo sedutor. Aí ele fala, tudo bem. Ele já entra, né? Ele tem uma coisa assim que você escuta ele é o dublador do Mario. É mesmo? E faz o Senhor das Estrelas no filme da Disney, Star Wars. Ele nasceu pra isso, né? Ele tem essa coisa, e ele faz o sonho na série do Neil Gaiman, que tá na Netflix. É o Sandman. É o Sandman, que é tudo preto, né? Sim. E assim, ele usa a voz dele toda, que é assim, sedutor. E assim, é muito do que eu vejo. Às vezes um aluno, eu dando aula, eu falo assim, cara, eu acho que esse cara levaria jeito para fazer esse negócio. Então, assim, vai do trabalho, assim, vai de você conhecer o mercado. É isso vai que de eu te perguntar, assim, ter conhecer muita gente, sim, né? Conhece. Porque é um mercado que vocês se conhecem muito, que não é divulgado, assim, né? Hoje já tá mais. Mas acho que com a rede social, sim. né? Com o YouTube, isso cresceu de uma maneira eu vou te falar, antes da rede social até, o que ajudou muito a gente a entrar em contato com o público foram os eventos. Que eles começaram a levar os dubladores para os eventos e aquelas vozes que as pessoas tanto têm paixão, começou a ter uma fisicalização, né? Materializou ali, né? E aí, porque antigamente você tinha um Orkut no Brasil, não tinha nem o Facebook e tal, e aí entrou o YouTube, mas era uma coisa, era meio mato assim, né? E aí com isso você começou a ter essa aproximação. Sim. Mas ela vem daí. Entendi. E quando vocês selecionam, né, é feito também um trabalho de preparação? Cara, às vezes o trabalho de preparação é assim, olha, o filme é assim, vai se passar assim, assado, não sei o que, E uma coisa que eu faço enquanto diretor a gente divide o filme, quando é um filme, a gente chama de loop no Rio e Anel em São Paulo. Por quê? Antigamente, você recebia o rolo do filme, aí você pegava o 35mm, você cortava ele, e a menor parte que você podia cortar eram 20 segundos. Então você cortava tudo em 20 segundos. Meu Deus, que trabalhão, hein? Era manual, você cortava em 20 segundos, todo mundo dublava ao mesmo tempo, juntava o filme todo de novo e aquele filme ia. Gente, olha isso, que mudança, né, de lá pra cá. Enorme. Antigamente não tinha o ME, né, o Music Effect. Como que era feito isso na época? Então, algumas coisas tinham o ME, Music Effect. Outras coisas você fazia tudo manualmente. Barulho de passos e tudo. Você fazia, tinha o estúdio da Ebert, você tinha assim, você entrava, tinha um pátio aqui, aí você entrava nos estúdios, era A, B, C, D, o E era onde fazia isso, o F. Então assim, por exemplo, quebrava o pescoço do cara, tinha o Charles, que era um operador de áudio lá, que ele fazia jiu-jitsu e ele fazia um negócio no pescoço. Aí ele tinha que sincar a estalada com um vídeo. Aí fazia cleque, errou, aí tem que esperar. Espera 30 minutos. Poder 30 minutos, é isso. Gente, na época da rádio, lembra? Sonoplastia? Então, vou contar uma coisa antes, depois eu conto o negócio da rádio. Eu, pra fazer os Animaniacs, eu arroto, né? Eu consigo arrotar, puxar arroto. Eu fiz um arroto dos Animaniacs, acho que era 8 segundos ou 10 segundos. Meu Deus! Que não tinha no ME. E aí o Monjinha tava dirigindo. Monjinha, você sabe arrotar, meu filho? Monjadinha assim, todo... eu sei sim. Porque o rapaz lá no estúdio sabe arrotar, o creche. Vem cá comigo. Vamos lá, Monjinha. Tá vendo lá o rapaz arrotando? Não tem no ME. Eu, tá bom, Monjinha, deixa eu ver. Aí eu tentei 2 vezes. Não, meu filho, mais um pouquinho. Falei, vou pegar uma coca, Monjinha. Fui lá, peguei uma coca, tomei. Aí eu consegui ele. Rapaz. Pareu, rapaz. Isso aí mesmo, não custava nada, rapaz. Vai embora. Obrigado. Arrotou, já está feito. E a gente teve um teste na Globo, que a gente fez uma novela de época, que a rádio do Etamundo Bom era chamada de Herança de Ódio. E aí a gente foi fazer um teste lá como atores e tal, vários dubladores foram, e eu passei para fazer o protagonista da radionovela, eu era o galã. Ai, que legal. Imagina, o galã. E a gente fazia tudo que fazia na radionovela. Que legal. A gente fazia.
A gente fazia o foley, fazia os barulhos, fazia o piano, fazia... Era divertido pra vocês, assim... Nossa, eu imagino como devia ser divertido, né? Aí a gente... Hoje você aperta um botão, o som sai, gente. Não, a gente fazia... Porque assim, a gente decorava o texto, né? E ia pra radionovela já com o texto decorado. E aí, cara, tinha um papel pra fingir que a gente tava lendo, etc e tal. Mas aí, assim, a gente fazia tudo. E era muito legal, era muito legal. E foi uma época na minha vida, assim, muito doida, que eu lembro que eu tava dirigindo jogo praticamente o dia inteiro. Aí eu fazia o curso com a Fátima Toledo, de preparação da Fátima Toledo com o Kleider, que era o preparador dela, um deles. A Fátima Toledo foi a preparadora do Tropa de Elite. Olha, que peso, hein? E aí, assim, eu fiz o curso com o Kleider, que era segunda, quarta e sexta. Gravava na Globo no sábado, era todo sábado, todo sábado de 15 em 15. E depois que a gente fez isso, eu fui fazer o Tio Quase Perfeito filme. Nossa. Com o Marcos Magela. E minha filha nasceu... É verdade, minha filha nasceu nessa época. O Tio Quase Perfeito. Tô fiz lembrando, o Tio Quase Perfeito. Eu assisti esse filme também. Fiz. Antes do Tio Quase Perfeito cinema, eu fiz o Em Nome da Lei, que é um filme produção da Morena Filmes, coprodução da Globo Filmes. Era um filme sobre um juiz, que a gente rodou em Dourados o filme. Que era o Matheus Solano, Paulo Oliveira, Chico Dias. Foi uma galera de peso também. Foi. Eu não entendi porque eu tava ali. Ué, porque você é de peso também. Não, então, mas assim, é porque... Eu não sei se vocês viram o filme. Eu não vi o filme, mas eu vi a chamada do filme. É esse daí, ó. Eu vi as chamadas. Então, é do Sérgio Rezende. Só que assim, na época, eu tinha feito uma série com o Silvio Guindani, chamado Acerto de Contas, que ele faz o Cebolinha nesse filme. E aí vocês vão entender que eu também vou falar dele depois. É impressionante, né? Ele é fantástico. Eu vou te contar uma história também do Chico. Aqui, ó, é bom de contar a história. O que acontece? Eu tinha feito uma série que quem tinha me escolhido para fazer a série, a produtora de elenco me falou. Botaram 40 fotos no Acerto de Contas. Aí a Marisa Leão, esposa do Sérgio Rezende, que é produtora. Marisa. Sérgio, homem da capa preta, é do Sérgio, da Marisa. Assim, para entender quem são. Sim. E aí a Marisa falou assim, eu quero esse menino que ele é engraçado. Pela foto. Nossa, ela já pegou Marisa. E aí a produtora me ligou, que era uma produção não era do GNT, era do outro canal da Globo, eu vou lembrar depois. Multishow, era uma produção da Multishow. Aí, não, porque, sabe como é que é? Eu falei, não, gente, eu vou fazer. Aí eu fui fazer, que era um surdo que ele tinha visto um crime acontecer na frente dele num bar, e depois eu trabalhava numa boate de striptease, se não me engano. E aí, enfim. E aí o Guindani, que era o ator principal, estava escrevendo, idealizado a série, estava liderando a série. Aí eu falei, beleza. Aí no Em Nome da Lei, que eu fui fazer, o Guindani vira e fala assim pra mim, você sabia que você tem a cara do Zacarias? Eu falei, que eu tenho a cara do Zacarias o quê, o Guindani? Porra. Aí foi muito legal essa vivência, assim, porque era um hotel bem legal em Dourados, mas a gente pedia comida pra todo mundo comer junto de fora. Então todo mundo, depois da filmagem, se reunia. Interagiam ali, cara, né? eu escutava aquelas histórias, eu falei, cara, por que eu tô aqui? Porque eu tinha feito o Acerto de Contas. E quando o Sérgio Rezende, que aí você vai ter uma reunião com o Sérgio Rezende para falar da personagem. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá, aí eu falei assim, não vou pesquisar para não ficar nervoso. Eu conversei com o Sérgio, falei muito da minha vida, tinha decorado a cena. Aí eu falei assim, marcaram 1 hora. 45 minutos de eu conversando com ele da minha vida, nada. Aí eu falei, Sérgio, não vou fazer a cena não, rapaz. Só quero conversar com você. Só quero te conhecer. Aí eu falei, tá bom. Aí ele contou um pouco do filme, eu falei, beleza, ele ia falar no camarim, pra tirar tuas medidas. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Aí eu falei, o Guindani, eu fiz a série com ele, Na época ele era casado com a Júlia, filha do Sérgio. Eu falei, legal e tal. Vamos lá. Aí foi. Aí nisso, nada. E tinha um evento no sul do país que eu fui fazer. Aí a produtora me ligou, Gustavo,
você vai viajar para Dourados. Vai fazer parte do elenco. Falei, mas eu não tenho um evento no domingo. Não, mas você grava na segunda. Falei, calma, eu vou resolver. Aí adiantei a palestra e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que eu peguei o voo do sul do país para a capital, e da capital foram 2 horas e pouca de carro até Dourados. E aí eu vivenciei essa experiência maravilhosa. Vejam um filme muito bom. Nossa, eu vou assistir. Vejam. Eu vi as chamadas, mas eu não assisti o filme. Vejam, o filme é maravilhoso, muito bom. E aí, o Chico Dias chegou e tal, eu fiz uma brincadeira. Imagina, eu brincando com o Chico Dias. Paola Oliveira, o Matheus Solon. Matheus é um lorde, né? Assim. E uma das coisas que mais me impressionou nessas coisas todas, assim, que a gente dessas vezes, todo mundo de verdade ali, tranquilo, sabe? Sim. Conversando esse bate-papo de botequim. Eu falei, povo maneiro. E todos são, né, gente? No final das contas, né? A gente que meio que idealiza, né? E assim, Chico, a gente conversando de futebol, e ele falando do Fluminense dele, e eu falando, mas Chico, pô, não tem comparação com o meu time, que é o Flamengo. Aí ele ficava bravo e tal, não sei o quê. Aí, cara, mas ele é gente da melhor categoria. E acontece uma coisa no filme, que eu não vou contar. Então vejam. Vou assistir. Vejam. Por isso que eu não entendi o que eu estava fazendo no filme. Que o meu personagem ele tem um papel na trama muito importante. E assim, eu sempre me vi, como me via, né? Graças a Deus a terapia me ajudou muito nisso, como um menino crescido no subúrbio, de classe média, que conseguiu conquistar as coisas, estando no lugar certo, no momento certo e tal, ajudado pela construção do que ele fez de trabalho, de talento, né? Potencializando, sempre estudando, mas eu sempre tive aquela impressão. E eu fui perdendo essas coisas porque eu fui entendendo também, durante o meu processo de ator, que a vida vai acontecendo. Exato. Né? E que você vai estando nos lugares que você merece estar. E que você merece, sente merecedor de estar, né? Porque às vezes você pode receber uma oportunidade, mas se você não se sente merecedor de estar ali, você deixa passar. E é pertencimento também, né? Tanto é que quando o Guindani fala isso lá atrás, e o Em Nome da Lei, acho que foram 2014, acho que são 8 anos antes do Mussum Filmes, o Mussum, o Filmes, ele foi o diretor. É mesmo? Ele me chamou para fazer o teste. Que legal, que legal. E assim, é um orgulho, porque quando você tem a coprodução da Globo Filmes, a banca avalia você, deles. Entendi, a banca deles, né? Aí assim, todo mundo vota. Se tiver um voto contrário, abre teste para mais gente. Tem que ser unânime. Eu fui unânime. Que bacana. E tem todo o trejeito, né? Tem a risada, tem tudo os Zacarias. Faz aí pra gente ver. Perfeito. Ai, gente, nossa, lembra muito a minha infância. Eu me lembro quando era, assim, certo, de domingo à noite, né? Antes do Fantástico. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente tudo reunido na sala para assistir. Eles tinham uma potência tão grande. Eles tinham uma potência tão grande do que eles faziam, que era tão bom, que mais de 90 e poucos % dos televisores brasileiros sintonizavam na Globo daquela. Impressionante. E era o único programa que a Globo perdia quando eles não estavam na Globo. Olha. Tanto é que no filme mostra isso. Eu não assisti o filme ainda não. Vou assistir. Acho que tá no Globoplay ainda. Ainda está? Vou Veja, assistir. Veja, porque ele conta a história e assim, é impressionante assim, o quanto todos eles têm um papel ali. E o Renato, ele tem um papel muito importante em tudo. Porque o Renato é o grande condutor daquele grupo. Porque ele fazia antes na Globo, se não me engano, já era na Globo, era com o Ted Boy Marino, mais uns outros caras, mas o que o Renato tinha sacado? Que para fazer um programa que atendesse ao público brasileiro, teria que ter um cara que fosse um galã, mas que não fosse um galã, fosse um galã de circo, que é aquele galã meio feio que era o Dedé. Tinha que ter uma pessoa que fosse do povão, que era o Mussum. Faça aquela linguagem, né? Ele era a representação do Nordeste. E tinha que ter um cara daquele grupo todo que fosse um ator maravilhoso. Olha lá,
Ai, gente, olha só, que memória afetiva gostosa, né? Muito bom. E aí, o que acontece? Isso tudo traz para esse grupo uma precisão muito grande no que eles faziam. Impressionante. E era tudo muito solto, porque se você parar para rever as cenas deles, claro que num outro contexto, porque hoje a gente tem outras questões que estão mais bem, as pautas estão mais bem apresentadas, então tem coisas que não seriam até proibidas hoje em dia, né? E assim, deveriam mesmo. Era uma outra época. Era uma outra época. Era meio várzea os anos 80, meio, né? E assim, mas era muito solto. Então, eles várias vezes eles riam em cena e eles eram eles mesmo rindo. Porque eles não conseguiam se conter. Sim. Então, assim, aquilo era muito bom. Né? E cativava demais o público, Mas né? por quê? Porque era autêntico. É isso aí. Era muito autêntico. Eram eles mesmos, assim. Cara, tirando, assim, o Zacarias, que era uma personagem construída, etc., os outros eram... Eles. E por isso deu tão certo, né? Incrível. Rômulo, faça aí as perguntas que você disse que estava esperando para fazer. Bom, acho que sim, o básico, geralmente, que acontece, né? O pessoal pergunta, eu quero ser dublador, como eu faço para ser dublador? É isso aí. Eu sei como é, porque, né? Eu sou bastante fã dessa Então, Rômulo, me responda, como é que você faz para ser dublador? Bom, se a pessoa tiver menos de 17 anos... 16, errei. Ela não precisa ter o DRT, porque ela é menor de idade. Isso, né? Após essa idade, ela precisa ter o DRT já comprovando que trabalhou com isso, se ela tivesse sido dubladora quando criança. Ou qualquer outra área artística. Atriz de novela, televisão, o que seja. Teatro. Não tendo essas qualificações. E aí, o que faz? A gente faz um curso técnico de teatro, uma faculdade de artes cênicas. Isso. E tira o registro profissional, que é o DRT. Isso. Que você tira. Por que o nome é DRT? Delegacia Regional do Trabalho. Porque você vai estou rindo aqui achando que é de brincadeira. Não, você vai na Delegacia Regional do Trabalho para você tirar um registro para você... Olha, mas isso depois leva no sindicato. Não tem tipo CRM, Conselho Regional dos Médicos? Então, mas o que acontece? Então, é porque assim... Você leva essa documentação que você faz na Delegacia Regional do Trabalho, ela o SATED ele avalia se você tem aquilo que é necessário. Entendi. Entende? Entendi. E aí depois o que você faz para você poder... Você tem um DRT, sim. Mas o que você faz depois? Você tem que fazer curso de quê? Curso de dublagem, né? Tem que estudar bastante, ler muito, não é isso? E você dá esse curso de dublagem? Eu também dou curso de dublagem. Eu dou curso de dublagem para videogame, que eu digo que é quer dizer, que não é só para videogame, porque eu também boto a dublagem convencional, mas eu sou muito... eu não gosto muito de falar que é a dublagem, assim, porque a técnica você consegue pegar. Certo. O que eu gosto é de desenvolver a capacidade de interpretação do ator para ele poder se sentir bem e desempenhar em qualquer ambiente. Porque o que acontece é que, assim, às vezes você tem uma técnica de sincronização, ok, mas você falta interpretação, que é o que é mais difícil. Então, por exemplo, no curso foi quando? Foi ontem. Eu peguei um vídeo muito legal em russo, não botei timecode no vídeo e falei para os caras assim, vamos simular que vocês vão fazer um teste no estúdio em 3 minutos. Se virem com texto. E aí? E aí que foi um desastre. Normal. Sim. Não, quer dizer, desastre não, assim, vou refazer. Tivemos boas coisas que saíram dali. Gente, vocês viram esse podcast? Eles vão ler, eles vão ver. Mas foi um desastre porque, assim, eu gosto desse choque de realidade. Porque mostra ali que pode acontecer também, né? Sim, e vai acontecer. Cara, Sim. eu passei uns 8 meses, cada interpretação consertada de cada fala. A gente ia, olha... Eu mostrava, tinha aula que era só aula expositiva. Eu falei, eu dei aula para eles sobre arquétipos junguianos, que é importantíssimo. Falei do que é a sombra. Mostrei muita referência de vários jogos que eu fiz, de vários jogos que eu gostaria de ter feito. Mostrava as coisas e tal.
mas chega no momento que você tem que começar a dar muito choque de realidade. Sim. Então, assim, eles estão entendendo que o mercado necessita de gente que esteja preparada para tudo, porque, na verdade, assim, você vai chegar no estúdio, tem que estar pronto. Não importa por que aconteça. Cara, às vezes eles nem falam o que é. Tipo assim, às vezes fala assim, Nader, vem aqui, você vai fazer um trabalho de 9 às 15. Beleza. Vou lá ver qual é, né? O que é, tal, não sei. E às vezes não pode nem falar porque é confidencial. Não, é confidencial, não pode falar. Tá bom. Vou lá, vou saber na hora. Vou saber na hora. Tem que estar bom pra tudo. E se prepara ali e bora, né? E se prepara ali e bora. E assim, se você não desempenhar bem, corre o risco de, cara, falar assim, pô, será que ele tem mais coisa pra dar? Será que eu tenho como dar outra oportunidade pra esse cara? Em outras situações, em outros projetos, né? É isso. Entendi. Por isso que, assim, na maioria das vezes eu sempre fazia uma... Agora eu não consigo mais, né? Porque eu não consigo mais. Mas, assim, quando eu tinha tempo, entre uma hora e outra do estúdio, as pessoas iam no estúdio, eu dava uns testes malucos da minha cabeça, coisa que as pessoas nunca viram na vida, para as pessoas fazerem. É isso que eu te perguntar, porque, por exemplo, né, o Rômulo se formou, imagina que o Rômulo, ele quer dublar, né, quer trabalhar, fazer isso. Onde ele vai, quem ele procura, existe uma comunidade, existe uma central de, não tem, de vagas. Não tem, assim, eu tenho uma empresa, né, então, assim, a gente recebe material, mas assim... É tipo um casting? Tipo um casting, mas assim, por exemplo, eu não gosto de... Assim, eu recebo material de casting para avaliar, e se eu consigo ter um tempo para testar aquela pessoa antes para dar um trabalho, ou é uma oportunidade que a gente abre teste e me interessa aquela pessoa, eu chamo para poder entender aquela pessoa. Por exemplo, a gente fez um trabalho na expansão do Cyberpunk, que a gente usou muitas vozes de São Paulo. E o Fabrício Vilaverde me ajudou muito, junto com a Giovanna Calegherati, que é a esposa dele, chamando pessoas novas. Essas pessoas. Para eu dirigir, para fazer o teste. Então, cara, muita gente maneira. Mas esmaga muita. Que legal. Mas assim, por exemplo, eu dou aula. Então, assim, tem um aluno da minha turma que eu já aproveitei ele num jogo. Porque você vê que o cara, ele desempenhou bem uma vez. Aí tu fala assim, pô, vou ver qual é do malandro. Faz assim aí. Fala assim, pô, o cara entendeu. Pega rápido, né? Ele vai pegando rápido e assim, as correções que você vai fazendo, ele vai entendendo. Mas por quê? Porque o cara já tá fazendo curso há um tempo. Porque é difícil. É difícil. Tem uma coisa que o Galvão falou, né? Eu estudei com ele um tempinho. Ele sempre fala isso, quem não é visto não é lembrado. É isso. E isso pro mal também, né? Quem quer correr atrás de teste sem estar preparado, pode... porque você se queima logo de cara, né? Você não tá pronto ainda e fica ali tentando, né? Pode o Galvão, aliás, tá careca de saber disso. É porque ele raspa o cabelo todo. É mesmo? Aí por isso que ele tá careca. Desculpa, também tem muita piada sem graça. Eu sou conhecido pelas piadas sem graça. Então, mas é exatamente isso. Cara, não tá preparado E, de novo, isso a gente faz um paralelo ali com o mundo corporativo, né? Você se candidatar a uma vaga em que você não tá preparado, você vai para um processo seletivo, você tá ali, e aí você não sabe nada de nada, vai se queimar. Não, né? você vai se vaporizar. Exato. Então, assim, para qualquer situação na vida, você tem que estar no mínimo preparado. E, obviamente, que você vai se aprimorando ao longo do tempo, porque a experiência vai te trazer isso, né? Tem 3 coisas para você ter sucesso na sua carreira. E uma delas, você não é inegociável. Você nasce. A primeira é a sua capacidade de desempenhar. Que às vezes as pessoas acham, eu sou talentoso. Determinação ganha de talento todas as vezes, meu camarada. É isso aí. Todas as vezes. Quando eu fiz um curso para televisão, que eu fiquei 2 anos e meio, trabalhei no curso, chorei no chão da cozinha daquele curso porque eu não estava conseguindo desempenhar bem. Depois daquilo, comecei a desempenhar bem, que eu me aliviei. Tinha uma menina que entrou no curso espetacularmente bem e no final era a mesma coisa. Não se desenvolveu, não cresceu, né? Não. Então, assim, uma coisa. Então, determinação. Segunda coisa, relacionamento. Mas não é assim, babar o ovo. Não é, cara, é você conversar, é você assim, vou fazer o curso. Pô, cara, também vi um trabalho.
eu falava para as pessoas que eu via trabalho, Matheus, pô, viu que negócio que você fez, pô, maneiro. Quando eu fiz o filme do Em Nome da Lei, pô, Chico, como é que é fazer tal coisa? Eu tinha curiosidade de verdade. Exato, eu acho que esse interesse genuíno é que desperta o interesse das pessoas por você. Sim, né? E tem você que se torna assim. interessante. E tem né? que ser assim. E tem a terceira coisa, que assim, você nasce com ela. Ou você nasce ou você não nasce, que é a estrela. E a estrela no sentido de assim, você tá no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo, e a pessoa pergunta, você sabe o que eu acho? Eu precisava... E aí você pode oferecer. Você dá a resposta, isso, né? Cara, isso em todos os lugares que você vai ver histórias de vida de qualquer pessoa que ela chegou, você vai ver assim, não, esse cara ele teve tem essa em vários momentos. Esse marco aí, né? Em vários momentos da história dele ele tem esse marco. É verdade. Em várias histórias. É incrível. Eu fico fascinada por esse mundo porque eu acho que realmente você tem que se preparar para ele. Muito, né? muito. Os desafios estão aí. A inteligência artificial, como a gente trouxe, né? Mas eu acho que nada substitui o ser humano, a emoção, estar ali, criar essa comunidade. As pessoas que vão ver um personagem que fez muito sucesso, por exemplo, de um filme americano. No meu entendimento, se a inteligência artificial, ok, vai ser distribuído para o mundo inteiro em várias línguas. Mas se naquele lugar ali foi feito por um ser humano e as pessoas vão se conectar mais àquela personagem, né? E aquele filme ele vai ter mais como que fala? Mais audiência, né? Você vai ter mais engajamento, sim. Mais engajamento. E como você falou, a questão dos dubladores e da classe artística ter migrado para a internet também é muito poderoso, porque traz essa visibilidade, né? Tem duas coisas assim para acrescentar que é língua materna. Então ela vem desde o teu útero que você está ouvindo aquilo, do útero que você estava, né? Então assim, quando você viaja para o exterior, fica uma semana, 2, você começa a ouvir outras línguas, aí tu escuta um brasileiro do outro lado da rua, cara, não sei quem o cara é, mas vem cá, deixa eu falar com você um pouco. É isso. Porque eu preciso ouvir a minha língua. É isso. Isso é uma coisa. A segunda coisa, assim, jogo, como é que funciona? 98% do áudio do jogo, ele é por tamanho. Então você só tem a referência do áudio. E assim, muitos não, mas assim, alguns trabalhos que eu vejo não tá bom na língua fonte. Então, na língua que a gente faz no português brasileiro, fica... sei lá, vou citar 2 casos aqui, tá? A gente tem um jogo que eu dirigi, que tem 93% de aprovação do português brasileiro. Então, as pessoas em pesquisa feita por essa empresa. Cada 100 pessoas, avaliaram ali. 93, isso é muito bom. Um outro jogo que que eu fiz também, a direção, ele foi avaliado em 97%. Tá? E a segunda língua do mundo foi o inglês americano, com menos de 80%. Uau! Você vê a precisão ali do trabalho sendo feito, né? Eu nessa época eu estava numa empresa que não era multinacional, mas tinha escritório no Brasil, eu estava contratado dela. O diretor de uma das línguas, que eu estava lá, falou comigo assim, Nader, eu não sei o que você faz, mas assim, eu não gosto nem de jogar no meu idioma, porque eu prefiro jogar no português, e às vezes eu nem entendo. Aí ele falou um negócio que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, você é o rei de Midas, parece que o que você toca vira ouro. Eu falei, pô, os atores que eu tenho também. Esse trabalho primoroso sendo feito, né? E a gente tem um outro caso em que o jogo saiu e as pessoas avassaladoramente falaram, o jogo até tem uns probleminhas e tal, mas a dublagem... Eles fizeram questão de enfatizar, né? Que a dublagem foi perfeita. 100%, eu sei qual é o jogo que você está falando, acho que 100% das pessoas falavam assim, nossa, o jogo tá com certos problemas, mas sim, o áudio é tudo perfeito, é imersivo. Então, mas por quê? E aí é que eu vou te falar. Quando você tá fazendo esse áudio, ele tem que funcionar sem o jogo. Você entende? Se eu, na minha cabeça maluca, que eu sou maluco mesmo, eu falo lá em casa, a gente fala, as crianças falam assim, aqui em casa todo mundo as crianças falam, doido, é isso aí, todo mundo aqui é doido.
Maluco, o ator falando o áudio, eu tenho que ver na minha cabeça a cena acontecendo. E eu só posso aprovar esse áudio depois que eu vejo isso. Quando você sente, quando você consegue imaginar e sente a emoção daquele momento. Eu consigo ver, eu tenho um tipo de uma esquizofrenia, sei lá, que eu consigo ver a cena acontecendo. Aí tá aprovado. E às vezes eu assusto o dublador, que eu abro o microfone e falo alguma expressão, interjeição, que eu fizesse aqui agora, provavelmente o vídeo iria cair, porque eu fico muito emocionado. Proibido. Não, eu fico muito emocionado. Eu falo, porque aquilo me toca. E eu falo assim, cara, eu tenho 32 anos de profissão. Se aquilo continua me tocando, Então, assim, eu nunca vou esquecer, 10 anos depois de eu ter dirigido o meu primeiro jogo, eu falei, cara, e assim, eu dou muito sangue e suor em cada projeto. Naquele ali eu dei muito. E porque eu ficava de manhã de 8 até as 10 da noite. Então era de 8 da manhã às 10 da noite, meses. E todos os dias da semana. 10 anos depois eu joguei o jogo. É mesmo? E me emocionava. Numa das expansões do jogo, posso falar, é o Diablo 3. E quando vem o Ricardo Juarez fazer o cruzado e a Mônica Rossi fazer a cruzada, e na época eu falava assim, Ricardo, olha, pode deixar que eu vou te pagar com cheque, cruzado. Aí eu falava pra Mônica, ela é boxeadora. Por quê? Porque ela é uma cruzada. Aí a Mônica, meu Deus, eu tenho que escutar isso. Falei, foi você que me colocou na dublagem junto com o Mário, me deram a primeira oportunidade, Nunca vou esquecer, o Ricardo Juarez, eu não sei se ele já contou essa história, mas assim, ele foi dentro do estúdio, ele falou assim, Nader, essa cena aqui, eu falei, não, Ricardo, você tá em Caldeon, que é a segunda cidade do jogo, o ato 2, você tá falando desse jeito. Já sabia de tudo. O Mauro Ramos, quando fez o Bárbaro, que é a coisa mais próxima do teu, falou desse jeito. Então quem respondeu foi o fulano de tal, agora eu não lembro mais, né, que eu lembrava, que eu fazia tudo da Blizzard. Nossa. E eu falei assim, e o cara respondeu assim. Aí ele ficou me olhando assim pelo espelho, que na época o estúdio tinha um espelho, um vidro, né? Aí ele falou assim, e o que é, Ricardo? Vai gravar? Ele, não é possível que você lembre. Eu falei, o quê? Paga o meu almoço hoje? Pago. Aí, no intervalo, eu abri o Diablo 3, falei, tá aqui a cena. Você estava igualzinha, gente. Gravou mesmo. Foi o Diablo 3 que você jogou, com todas as classes, pra reviver tudo ali, né? Todas as classes. Eu vi você falando sobre isso. Todas. A do Necromante, inclusive, também. Depois. Nossa, gente. É um game. Pois é. Um monte de coisas, né? Multitarefas e funções aí. Que legal. Cara, a gente fez agora um jogo, saiu da Striker, chamado Ultimate Football League, que é o jogo que o Cristiano Ronaldo é embaixador. Cara. É mesmo? O Gutenberg é o narrador e o Mário Jorge é o comentarista. Antes de vir pra cá hoje, eu tava jogando no pacote que eu comprei, que você vai jogando para poder avançar, eu consegui o Cristiano Ronaldo. Que legal. Aí eu meti 2 gols hoje, 4-1. Aí falei assim, agora eu posso viajar feliz. Agora eu posso curtir Teresópolis feliz. Tranquilo. Já fiz 2 golzinhos. No 4? 2 com o Cristiano. Foi 4-1 a partida. Gente, pra quem gosta de gamer, né? E ainda você que trabalha com isso, ouvir os colegas ali, né? Falando no game é mais legal ainda. Às vezes eu tô jogando e falo assim, peraí que eu vou anotar essa frase pra ele. Ainda tem isso às vezes. Ai, que legal. Gente, nosso podcast está chegando ao fim aqui. Muito bacana ter tido você aqui, Gustavo. Foi um papo muito legal. A gente ficaria aqui, né, Roma? Vamos ficar batendo papo, lembrando, né, de tudo que você já fez, todos os seus trabalhos, né? Me fala agora do futuro aí, o que tem de projeto para chegar? Futuro. O que eu posso falar do que não é confidencial? Tem coisa que a gente sabe que é confidencial que não pode falar. Eu agora estou num passo novo da Core, que é a minha empresa, a Core Dream Studio. A gente vai fazer 2 desenhos animados. Que legal. Então a gente vai abrir captação com lei de incentivo. Um é um anime para contar a história da colonização do Brasil de uma maneira mágico-fantasiosa. Uau! Com um europeu vindo para cá, através de uma instituição religiosa, político-militar, armamentista, que quer tomar os recursos naturais da terra, e quem vai impedir são 5 pessoas escolhidas pelos orixás. Então, o Cavaleiro do Zodíaco dos Orixás, os caras vêm colonizadores, uma coisa meio steampunk e tal, bem legal.
E o segundo projeto que eu tenho é um desenho que eu fiz para os meus filhos, em homenagem a eles. Ah, que lindo! Que é um desenho infantil lindo, que todo episódio vai ter uma música temática, tem adoção de animais, eles vão virar super-heróis. Que bacana. Deixa eu ver o que mais tem por aí. Nossa, e vai inspirar muita gente. Né? A gente vai começar também a participar de feira de games, vai começar a coproduzir feira de games. Que legal. Que mais? É um mercado aí gigantesco, né? A gente espera com essas IPs, essas propriedades intelectuais que a gente está fazendo, fazer jogo também. Bom. Temos alguns projetos aí. Muita coisa, eu gosto de né? trabalhar, eu acho. Eu tô vendo. A gente tá vendo, né, Roma? Você faz o que faz ama, pouquinha né? coisa, né? Trabalha com o que você ama, assim, então... Mas às vezes é difícil, assim, porque eu tinha 10 anos que eu não tirava férias. Uhum. E aí eu tirei férias 10 dias no México, com a família e tal. Viajei, fui com meu primo, família dele também. Acho que eram 12, mas era um dia de viagem, de ida, enfim, 10 dias. Cara, você não desliga, né? É difícil, eu não consigo. Uhum. Eu não consigo. Assim, teve dias que eu não pensei tanto em trabalho, beleza. Uhum. Mas assim, você começa a falar, aí tu fala assim, por exemplo, eu tava vindo pra cá, aí eu vi as montanhas, está o céu, eu falei, cara, aí eu tava numa parte que tava meio antes das montanhas e o céu, que eu achei lindo pro desenho do anime. Uhum. Eu tô com o Renato, que fez o trailer, que ele fez o Deathbound, participou do jogo brasileiro, um artista maravilhoso. Ele dá aula numa faculdade de animação, curso de animação. E aí ele pediu vamos fazer um trabalho com os alunos de caracterização de personagens. Então, eles vão fazer... Você tem 2 projetos novos? Eu falei, eu tenho mais ideias aqui. Aí eu escrevi em, acho que uma semana, 40 e poucas páginas de cada projeto, levei lá. Aí um deles é um cyberpunk com metamorfose, mas a metamorfose é de mitos brasileiros com animais locais, e é no Rio de Janeiro e tal, tem uma opção de coisas. E aí, quando eu vi, assim, no caminho, uma coisa meio nublada, um céu meio cinza, um rio meio poluído, eu falei, cara, eu tinha que tirar uma foto, porque isso aqui é a cena do desenho. Uhum. Aí eu vou assim... porque acho que a cabeça do artista é isso, né? Ele se inspira o tempo todo. O que tá vendo, o que tá conversando, pessoas... Você falou isso, nuvem, né? Você fez aquilo. Nossa, é impressionante, impressionante. Gente, então, estamos chegando ao fim. Nós temos hoje, para o nosso convidado especial, uma receita do nosso chefe, Léo Coalhada. Não acredito nisso. Meu Deus. Vai ter uma sobremesa deliciosa aí. E a gente assim, a gente sempre fala aqui, né? O Léo é o nosso chefe querido. Ele sempre faz uma receita gostosa para os nossos convidados. Então, se você quer experimentar as delícias que ele traz aqui, vai lá no Léo Cozinha Criativa, lá no Parque Regadas, que ele tem sempre uma deliciosa sobremesa para servir pra gente lá. Claro que além dos pratos maravilhosos que ele cria pra gente, né, gente? Salve, salve, Holocast, Léo Coalhada aqui, ó. Hoje eu tô mandando uma sobremesa que não precisa de legenda, na verdade nem pode ter legenda de tão clássica que é. Eu espero que vocês se divirtam saboreando isso durante esse bate-papo. E Gustavo, eu vou te falar uma parada. Quem nunca ficou em frente à televisão, né, imitando seus personagens prediletos, dublando, ou quem sabe até tentando entender como é que funciona essa métrica, que é muito mais complexo, tão complexo quanto a patisserie, eu tenho certeza que fazer a dublagem de um filme de língua estrangeira. O máximo que pode acontecer é quando você der uma mordida nessa sobremesa e falar assim, né? Salsicha, que doce gostoso! Ainda bem que não é um fantasma, né? Espero que vocês se divirtam, bom papo aí pra vocês e eu vejo vocês na semana que vem. Vamos encerrar por aqui. Gustavo, muito obrigada. Mostra aí. Isso daqui, sabe o que tem cheiro? Tem um cheiro doce e delicado da infância, com um leve toque de ingenuidade e uma delicadeza na montagem de genialidade. Olha, tá vendo? Ainda fez uma descrição aqui criativa pra gente do doce do Léo. Maravilhoso. Rômulo, obrigada por estar com a gente. Gustavo, mais uma vez, gente. Obrigada. Eu agradeço vocês pelo convite e pode chamar sempre que eu venho, viu? Muito obrigada.
Fala da sua rede social. Gente, falo. Meu diretor aqui teve que me falar da rede social, porque eu sempre esqueço de mandar seguir, de compartilhar. Mas o diretor estava certo nesse momento? Tava. Dessa vez, né? O diretor estava certo nesse momento. Nem sempre o diretor tá certo. Na verdade, quase nunca. Quase nunca. Então, gente, vocês podem me achar em Gustavo.Nader no Instagram, a rede que eu mais faço. Assim, mais me comunico. No Facebook eu quase não uso. E no LinkedIn é o Gustavo Nader. Se você digitar lá, tem 10k de pessoas que eu falo e tal. Que legal. Se quiserem alguma coisa profissional, é lá. Instagram, se vocês quiserem aula, não sei o quê, parará, também pode falar por lá que é tranquilo. A minha equipe e eu, a gente está ali para te atender. Maravilhoso. Gente, então a gente conta com vocês aí para assistir o episódio, compartilhar nas redes sociais, mandar o linkzinho para o pessoal poder assistir a gente aqui. E em breve, essa foi a primeira temporada do Elocast, né? Em breve teremos aí a segunda temporada com vários convidados também mega especiais, tá bom, gente? Um beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado.